Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Dialetou para a gente iniciar esta semana e o meio dessa semana com um assunto bem interessante que é sobre a NR01, novamente, né, Sol? Tudo Isso bem? aí, tudo bom e você? A Sol novamente aqui, manja muito de NR01 e tá trazendo os profissionais que também entendem muito, Sim, só profissionais capacitados. capacitados. Só que antes, pessoal, da gente apresentar a nossa convidada, que também sabe bastante, a gente bater esse papo, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Eu quero começar pela CM Engenharia Ambiental e a Bertuto, tá? Que são parceiros aí, o Diegão e o Tamar. Eu quero falar um pouco do que as empresas fazem, tá? A CM Engenharia Ambiental, ó, eles fazem autorização para supressão de vegetação e cortes de árvores, projetos de barramentos e água para irrigação e paisagismos, outorgas de uso de água subterrânea e captação superficial, regularização de barramentos de água, assessorias na defesa de processos ambientais, administrativos e litigiosos, tá? Bertuto, georreferenciamento de imóveis rurais, o famoso CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, divisão e unificação de áreas, assessoria para registro de imóveis, mapeamento aéreo com drone, isso é muito importante, tá, galera? E também a gente tem uma outra parceria que é com a Grupo Azul Soluções Hidráulicas. Se vocês não sabem o que é, são encanadores de qualidade, gente que sabe fazer muito bem o trabalho, tá? Um abraço para Ana Flávia aí, para o Alisson. E eu estou vestindo o Império Moda Masculina, essa camisa maravilhosa que é da Império, tá? A Império tem duas lojas na cidade, uma na Major Claudiano 2177 e a outra na Avenida Santa Cruz 2624. Lembrando, pessoal, que chegou várias peças lá, suéteres e tudo mais por causa do inverno. O inverno tá quase aí. Então chegou calças, esporte fino, tá? E na Império da Avenida Santa Cruz, você comprando um short, você ganha outro. Comprando uma peça, você leva a segunda, tá? Demorou? Recado dado, recado cumprido. Câmera pra gente aberta com vocês. A Tárcia tá aqui hoje com a gente para falar sobre a NR01 nos fatores psicológicos. Tudo bem, Tárcia? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Sol, pelo convite. Que a gente possa aprofundar um pouquinho nesse aspecto psicológico. As perguntas estão Obrigada, todas NR. aqui preparadas. Temos 39 perguntas para ela. Vai ser um bombardeio aqui hoje. Vai ser um bate-papo legal. Isso é um Vamos bate-papo trocar legal. É ideia. tranquilo, é tranquilo. Sol, começa aí. O que você tem para perguntar para Tárcia? Muitas coisas, né? Muitas Vamos coisas. aprender. Vamos aprender. Tárcia, tudo bem com você? Tudo bem, Boa e tarde. vocês? Boa tarde. Bom, vamos começar. Dentro da norma, né? Essa norma nova, a regra nova NR01, essa mudança, existe lá questões sobre psicossociais, né? Você pode explanar, assim, rapidamente o que seria riscos psicossociais? Depois a gente vai explanando melhor. Um pouquinho melhor. Uhum. É tudo aquilo que compromete a saúde mental do colaborador. Né? Então, assim, trabalho excessivo, o risco de burnout, assédios, né? Então, tudo aquilo que estiver comprometendo. Altas pressões, um ambiente que não gera um apoio psicológico, uma segurança psicológica ao colaborador, tudo isso influencia e pode afetar nesses aspectos psicossociais. É isso que nós vamos começar a identificar a partir de agora, né? Que a normativa vem trazendo como obrigação. Olhar para esses aspectos que até então foram negligenciados, né? E que esses têm seus efeitos na vida do colaborador e na vida da empresa em si, que tem o colaborador como capital, né, primordial da sua empresa. Sim, isso é mesmo. Toda empresa agora vai ter um psicólogo. Não necessariamente um psicólogo, né? No regimento da nova normativa, qualquer pessoa habilitada ela pode fazer a verificação desses aspectos psicossociais. O que vai dificultar um pouquinho é, às vezes, o entendimento na amplitude geral, se a pessoa não tiver esse preparo. Né? Então, o que influencia em quê? O que influencia onde reflete aqueles aspectos que estão sendo evidencializados. Então, por isso que a participação do psicólogo no ambiente empresarial, ele é uma soma a mais. Porque a gente pode fazer atendimentos dessas pessoas que foram identificados altos índices de estresse, de ansiedade ou nível de depressão, né? E aí a gente traz para os atendimentos, a gente acompanha esses colaboradores, a gente encaminha para casos psiquiatras, né? Quando há necessidade. A gente trabalha com gestores, a gente trabalha com as lideranças. É todo um trabalho que é feito de procurar movimentar a empresa. Né? E aí a gente fala no trabalho de promoção de saúde nas organizações.
Esse é o grande diferencial. Então, a empresa que for investir nessa promoção de saúde, no seu ambiente, ela sai na frente. Uhum. Né? Porque um colaborador feliz, um colaborador preparado, ele rende muito mais, ele apresenta muito maiores resultados. Isso é fato. Onde foi que a bomba estourou? Aonde que foi que aconteceu? Vamos fazer a norma NR01 valer porque tá todo mundo ficando doente. Qual foi o dado? O que aconteceu? Na verdade, ela sempre existiu. Né? Ela não vinha com esse teor agora de vamos favorecer a atenção nesse foco, porque as pessoas estão adoecidas, principalmente pós-pandemia. Já vínhamos, né? Todo mundo muito cansado, o grau de exigência cada vez maior, né? Metas e metas e metas. A gente vem com conflito de gerações, né? Então, uma geração anterior compensa a geração posterior, que às vezes não está tão preparada, talvez não abraça tanta causa, não veste tanta camisa das empresas. Então, todos os excessos demandam uma doença. Eu falo que todos os polos demandam doença. Então, nem 0, nem 100. A gente tem que achar o equilíbrio de tudo na vida. E aí, pós-pandemia, cada um teve que se adaptar, conforme deu, conforme conseguiu. Né? Então, o afastamento, o isolamento, a falta de diálogo, a falta de comunicação, o tipo, vai como desce, der e vamos só tocar, foi a lei da sobrevivência. De lá para cá, nós tivemos esse boom, mentalmente falando. E é engraçado que, assim, quando a gente lida com aspectos psicossociais, uma linguagem que está muito esquecida no nosso mundo é o sentimento. Esse há muito foi esquecido. Então, parece que na evolução, principalmente no âmbito do trabalho, esquece-se. Você está aqui para produzir, eu preciso de X números, você tem que produzir X números. E aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou, parece que ficou relegado. Né? E esse relegar a minha existência, os meus sentimentos, as minhas questões, isso está refletindo agora. Porque a pandemia deu aquele boom. Vamos sobreviver ou não vamos sobreviver? Que jeito que vamos sobreviver? Como vai ser a vida pós tudo isso? Né? Então, cada um foi se adaptando, a gente foi galgando aí algumas coisas e muitas coisas foram relegadas. O fato de rejeitar, de não abrir os olhos para aquilo que estava em questão, está refletindo. Tudo tem reflexo. Eu não olho para cá, isso vai refletir lá. Isso é fato. Sim. Com relação a esses índices, né, sabemos que a saúde ocupacional aumentou alto índice de afastamento pelo INSS. Muito. Né? Assim, você tem alguma informação sobre isso? Aqui a gente lida assim que cerca de 63%, né, as empresas estão gastando com afastamentos por nível de estresse, né, ansiedade que não tratada extrapola para o estresse, que extrapola para um burnout e que vai extrapolando para outros quadros de transtornos. Então, os níveis de afastamento são altíssimos. Né? Fala-se dos níveis de absenteísmo, que também cresceu numerosamente, né? Nas empresas no geral, não só aqui no Brasil, isso mundialmente falando. O nível de presenteísmo, né? Porque às vezes a gente fala, aqueles que se afastam, afastou lá numa empresa de 100 colaboradores, nós temos 15 em afastamento, por questões mentais, por questões psíquicas. Né? Então, o nível é muito alto. Aqueles que ficam têm que compensar a ausência desses outros que se afastaram. Tem que trabalhar por 2. Exatamente. Aí, o que acontece? Se eu não tenho uma política de qualidade, né, não faço um trabalho de promoção de saúde, promover a saúde daqueles que permanecem lá, esse trâmite de ter que compensar aqueles que não estão, eu acabo com a saúde mental daqueles que ficam. Sim, vai uma situação de estresse. Exatamente. E aí a pessoa fala assim, eu estou fazendo trabalho de 2, 3 e não recebo para isso. Já começa aí. Exatamente. A faísca começa aí. Exatamente. O cara tá ali trabalhando para 2, 3 e ele não ganhou um aumento. Não me sinto remunerado para. Né? Então, eu preciso trabalhar toda uma conscientização da empresa como um todo para ter entendimento que nem eu posso cobrar daquele que ficou, compensação daqueles que não estão, e nem o outro se sentir também submetido a uma regra que ele não tem vez nem voz. Vamos lá, eu sou um cara chato pra caramba e eu sou um cara muito metódico. Eu tenho uns 13, 14 anos de carteira registrada.
De todos os meus trabalhos, eu faltei no máximo 3 vezes de cada um que eu tive. Eu trabalhei, fiquei 2 anos em um lugar, 6 anos em outro, 4 anos em outro, 5 anos em outro. Eu faltei, tipo, 3 vezes no máximo em cada um. Desde pequeno, eu assistia muito filme com meu pai, sabe? Eu via a galera comentando nos filmes e comemorando um aumento. Eu falava assim, não é possível que isso é tão difícil, sabe? E é muito difícil ganhar um aumento. Exatamente. É muito complicado ganhar um aumento. Eu tenho que provar, né, que eu mereço. Né? Eu tenho que estar provando o tempo inteiro. Eu acho que isso que é o que mais desgasta a gente enquanto ser humano. Eu tenho que estar provando sempre alguma coisa para alguém. Uhum. Então, eu já saio de manhã, já levanto com aquela ideia. Qual que é o meu leão de hoje? Qual vai ser a prova que eu tenho que provar hoje? Porque a gente está provando reconhecimentos. E o mercado de trabalho ficou desleal, né? É uma competição desleal. Então, é cada vez um lançamento novo que eu tenho que estar por dentro, que eu tenho que estar antenada, que eu tenho que acompanhar. Eu falo que desde a hora que a gente nasce, é tanto tem que introjetado, né? Você tem que ser bom, você tem que crescer, você tem que estudar, você tem que saber, você tem que dominar, você tem que. Tudo isso vai alimentando, vai acumulando um senso de responsabilidade que chega uma hora que a gente chega no limite. Realmente. A gente consegue ver que está chegando no limite? O corpo dá sinais. O corpo é o primeiro que sinaliza. Às vezes, para as questões emocionais, nós temos dificuldade de reconhecer. Bom, primeiro eu estou mal-humorada. Eu começo, assim, às vezes com um leve mau humor, uma intolerância, falo bom dia para quem? E não é TPM. Não tem nada a ver, é pior do que a TPM. Tá. Né? E começa uma constância, pela repetição. Porque a TPM ela é temporária, 3, 4 dias você dá uma estabilizada no humor. Come não, um é uma chocolate, constância. dá uma melhorada. Isso. Uhum. Isso, pode comer chocolate, você pode passear. Vou fazer um cruzeiro, fico lá uma semana e eu volto estressada. Né? Então, assim, a pessoa vai saindo do prumo, o corpo vai dando esses sinais. Então, ela começa, às vezes, com uma insônia, né? Qualidade de sono é a primeira coisa que aparece. O humor afeta, porque eu não durmo, o nível de cortisol aumenta muito, afeta o meu humor. Eu fico mal-humorada 24 horas por dia. Estou dando, às vezes, patada até na sombra, sem perceber. Sabe aquele dia que você chega e fala assim, eu não estou me suportando, eu estou com dó de quem está do meu lado. Né? A gente tem dias assim. Uhum. Então, o corpo ele vai sinalizando. E, de repente, a gente começa com as psicossomatizações. Dor de cabeça frequente, dor de garganta recorrente, esofagite, laringite, labirintite, dor do estômago, intestino preso, intestino solto, dores nas articulações, infecções de urina, então, é recordista. A gente começa com as psicossomatizações. Isso é o corpo dando sinais. Ó, não estou legal, vamos olhar, vamos atentar, porque aqui a maquininha vai parar a qualquer hora. E às vezes vai num médico, na medicina convencional, e não é isso. Exato. Já é a parte psicológica atingindo todo o corpo. Exato. Eu tomo antibiótico para uma infecção de urina, só que se eu não tratar a causa, se eu não identificar, nossa, eu não estou legal, eu não estou feliz com o que eu estou fazendo, eu quero retomar minha carreira de uma outra forma, eu quero fazer uma outra coisa, eu vou abrir mão disso e vou abraçar outra questão. Se eu não tratar a causa, se eu não identificar a causa, eu vou ter recorrência. Eu vou tomar antibiótico atrás de antibiótico, nada vai tratar meu quadro. Não vai melhorar nunca. Nunca. Porque eu estou dependendo da causa. Eu sou refém da causa. Você acha que a gente vai ter que entrar em geração, não tem como conversar sobre isso sem falar das gerações, né? A geração de hoje é fraca ou a de antes aguentava o tranco e ficou doente sem a gente saber? Exatamente. Tem os prós e os contras de tudo, né? Tá. As gerações anteriores se adoeceram por esses tantos tem-ques. Porque a gente tinha obrigações de agradar, né? Uhum. Tinha aquela questão de perpetuar. Não, meu avô era muito trabalhador, meu pai também foi trabalhador, eu vou honrar a tradição da família. Eu também vou ser trabalhadora e doa quem doer. Custe o que custar. Né? De casa. Os de agora, eles são questionadores. Onde que está escrito que eu tenho o quê? Quem foi que disse que eu tenho o quê? Né? Então, eu quero que me prove que eu tenho o quê. Eu não quero me desgastar, eu não quero me anular em função de manter uma coisa que não faz sentido para mim. Então, como adaptar a essas novas gerações? Né? Então, eu falo que a gente só faz aquilo que tem sentido. Só o que tem sentido. Se não houver sentido, ninguém abraça causa nenhuma. Então, agora temos que remodelar as nossas dinâmicas de trabalho, de relacionamento,
familiar, tudo no sentido de resgatar graus de significância. Aí a geração agora começa a abraçar causas pelo significado, não pela obrigatoriedade. E isso supõe todo um trabalho de ressignificação das próprias empresas. Porque quem está à frente vai entender isso, faz isso, pronto, acabou, é isso, e não questiona. Não mantém. Ou os que mantêm estão adoecidos. Certo. E se falando de empresas, né, voltando para as empresas, como que você sugeriria para poder fazer levantamentos, né, para que a gente consiga identificar as questões psicossociais dentro das empresas? Qual que é o caminho? A primeira, não vamos dizer só a única forma de mensurar isso, né? A gente usa questionários. Certo. A gente lança mão de questionários validados para fazer um levantamento. Okay. Como é que anda esses aspectos psicossociais? Como que esse colaborador está se enxergando dentro da empresa e como que ele enxerga a empresa em relação a si próprio, né? E aí entra um trabalho muito grande de conscientização, de participação desses colaboradores, porque muitos têm medo. Sim. Vão me perseguir se eu falar alguma coisa, se eu pontuar alguma questão, eu vou perder meu emprego, então fica aquela insegurança. Essa é a primeira coisa que vai vir na cabeça. Exatamente, né? Então, dá a impressão que eu estou entregando aqueles que me empregaram. Ninguém está entregando ninguém. Nós estamos fazendo um trabalho conjunto de melhoria do meu ambiente de trabalho. Eu estando bem, reflete no todo. Eu não estando bem, vai refletir no todo. Então, esse é o trabalho de conscientização, tanto de lideranças quanto dos liderados. Né? Responder com afinco, participar da pesquisa, porque isso é dado para a gente identificar. Nós não estamos identificando problemas pessoais, nós estamos identificando problemas como um todo, no ambiente geral. Essa é a segunda pergunta. Né? Num ambiente de trabalho, com 50 trabalhadores, supondo, 2 pessoas são identificadas com fatores psicossociais. É a empresa ou é um fator do ser humano? Às vezes é uma questão pontual. Certo. Por exemplo, eu já trabalhei diferente ao resultado da análise. Eu já trabalhei em empresa, por exemplo. Aí eu fazia o atendimento individual do colaborador que era identificado com uma certa demanda. Vinha para mim, está com aspectos, está com traço de depressão. Okay. Todos os sintomas de depressão. Na hora que eu fui atender, que eu fui estudar, que eu fui mergulhar a fundo com a pessoa, estava passando fome. Ela não tinha o que comer. Estava preocupado porque tinha 3 crianças para sustentar. Então não tinha comida para ela nem para os filhos. E às vezes está sendo diagnosticado errado. Não está depressivo. Ele está preocupado com a demanda pessoal dele. Então, tem os aspectos que são particulares e que refletem no todo. Só que aí, o que acontece? Uma empresa que abraça esse aspecto de fazer promoção de saúde no ambiente que ela está, que aquilo que ela é, ela acolhe esse trabalhador. Sim. Eu estou percebendo que você caiu o rendimento, então eu chego, estou te observando. O problema, sabe o que é, Lineker? Hoje a gente não para. As pessoas não querem mais ouvir. Todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. Todo mundo tem uma necessidade de falar e poucos têm habilidade para ouvir. Acho que é por isso que o pessoal gosta de vir aqui. Exatamente. Que eles falam, eu escuto todo mundo. Pode ser. Eu sou um bom ouvinte, Pode ser. Né? Então, assim, todo mundo quer falar muito e não quer saber de ouvir. Então, se eu ver que o meu colaborador não está rendendo, que ele está demonstrando que está com dificuldades, eu falo assim, amanhã eu pergunto, amanhã eu vejo, porque agora eu tenho uma reunião, porque agora eu tenho um compromisso, porque agora eu preciso sair, porque agora eu preciso ir no banco, por quê? Porque a gente justifica, e o colaborador vai passando com a demanda dele. De repente, puf, estoura. Aí, a hora que estourou, todo mundo corre. O que é? O problema é dele, o problema é nosso. O problema é nosso desde o momento que somos uma empresa, somos aqui uma equipe que constitui uma empresa, eu tenho por responsabilidade a vida de vocês. Nós somos uma equipe. Eu vou passar mais tempo com vocês do que na minha casa. Vocês, a partir de agora, se tornaram minha família. Então, você não está bem, você não está rendendo bem, me cabe. Sol, está acontecendo alguma coisa? Você quer compartilhar? Eu posso te ajudar de alguma forma? Só que, ao passo que eu pergunto isso, Lineker, isso me compromete com ela. E ninguém quer ter compromisso. Essa é a questão. Ninguém quer se comprometer com nada. Então, se eu perguntei como é que tá, posso te ajudar? Isso me compromete, me responsabiliza. Vai virar uma prioridade. Exatamente. E a gente está fugindo de mais prioridade. Exatamente. Porque já tem tanto tem que introjetado que mais um me pesa. Uhum. Porque nós que somos empresários não damos conta da demanda, né? Quando chega um trabalhador que com a demanda dele parece que
que já está... Vai atrasar a alguma mais. coisa. A mais. A mais. E aí eu não entendo A gente que não dá aquele conta. tempo investido é um investimento para a minha Com empresa. certeza, porque isso vai reverter no modo Porque se positivo. eu deixar passar, aquilo vai afetar a minha empresa de forma negativa. É. E isso traz retrocessos, é fato. Uma laranja estragada vai estragar o restante. Essa que é a questão Não do que eu esteja chamando as psicossocial, pessoas de né? laranjas estragadas, não é isso. Mas é assim, o meu não estar bem, a gente está falando de energia, vai te Sim. influenciar? Vai influenciar Sim. ela, vai influenciar o andamento. Sabe aquele negócio que parece que tudo quebra, tudo que eu toco não dá certo, tudo que eu toco eu tenho que refazer? É a minha energia aqui que está afetando todo. Uhum. E não rende. Eu acredito muito nessa questão de energia. E é fato. Tanto que nós esse estamos estúdio aqui a trocando. gente tenta manter a energia mais positiva possível aqui. Isso é Eu ótimo. acredito totalmente nisso. A E gente é tipo influencia. a gente é tipo um rádio. A gente pega a catalisador. frequência ruim se tiver exalando frequência ruim Exato, também. é catalisador, eu absorvo. Chegou energia boa, eu absorvo. Chegou energia pesada, da mesma Então, forma. Uhum. Bom, de que forma que o empresário pode lidar com isso? Porque o empresário também fica apreensivo, né? Atualmente a gente está mandando os questionários para os nossos clientes, né? Com vídeo explicativo, com banner explicativo e tudo mais, dando o suporte máximo que a gente pode para os nossos clientes. Mas esse questionário chega lá e, assim, existe uma possibilidade do questionamento do próprio empregador em não querer divulgar o questionário por algum aspecto? A gente esbarra em todo tipo de personalidade. Aos controladores, aos os mais liberadores, né? A gente precisa criar uma mentalidade, Sol, assim, em todas as empresas, de colaboração. Né? Aquilo, nem o colaborador está ali para entregar nada, ou para afetar diretamente ou indiretamente a empresa, e nem a empresa também tem que ficar se preocupando, que ficar cheia de dedos. Nossa, eu não posso identificar que na minha empresa há pessoas que estão Estado, adoecidas nesse momento. Não quer dizer que sejam doentes. Entendi. Né? Então, eu preciso identificar as que estão... É o momento. Exato. E não Às é vezes eu estou a passando por empresa. uma fase difícil. Não quer dizer que eu seja doente. Então, o empregador que identificar isso, que sanar isso, que oferecer subsídio para essa pessoa, você já pensou em fazer uma terapia? Vamos procurar? Ou, vem cá, Tarso, vamos fazer um trabalho de terapia de grupo? Já fiz isso em várias empresas. Reúne um setor ali, vão fazer terapia de grupo. Lava a roupa suja ali, que às vezes é uma questão da própria empresa. Às vezes a pessoa não consegue ser ouvida. Quantas vezes eu já trabalhei em lugares que você ia tentar abordar a liderança, você não tinha essa essa resposta da pessoa. Resposta, né? Proativa de te ouvir. Porque todo mundo quer falar e ninguém quer escutar. Às vezes o líder nem participava. Exato. Isso Não, acontece não também, né? participa. Eu não Mas quero se o líder saber, o já- teu problema é seu. Se o líder já não tá participando, já tem muita coisa errada aí. Exatamente. Já tá tudo é isso que errado. a gente quer identificar. Então, nas ele não é um empresas. líder, na verdade. Depende da liderança, porque tem chefia e tem liderança. Tem gente que tem aquela mentalidade anterior. O mando você obedece e pronto, acabou. E tem aquela filosofia, né? Seus problemas você deixa lá fora. Aqui dentro você é profissional. Gente, nem sempre dá para você deixar tudo que é seu lá fora. Fica uma noite sem dormir, acompanhando um filho com Exatamente, febre a uma noite criança inteira para você ver. doente, né? Você chega lá com aquela olheira, eu vou estar aqui de corpo presente. Aí é o chamado presenteísmo, que é outro grau super elevado nas empresas. A pessoa está lá, Mas tá longe. vixe, a cabeça está lá em Marrakech. Filho, pai e mãe é uma coisa que extrapola mesmo. Exato. E às vezes não fica isso um dia, dois, às vezes fica meses. Presenteísmo. Estou ali de corpo presente. Não apresento nenhum documento, não afasto de nenhuma forma, né? Não quero trazer atestado, porque eu não quero sujar minha ficha dentro da empresa. Estou ali, mas não estou. Estou só ocupando o corpo, aqui um espaço. E, na sua opinião, os empresários, eles estão de acordo com essas questões? Eles estão vendo que isso vai melhorar a empresa deles? Eu acho que muito ainda tem que ser feito, Lineker, em termos de conscientização disso. Porque muitos temem, como eu quero te falar, o sentimento é uma coisa que a gente não sabe mensurar. Né? Essas questões mentais não são mensuráveis.
É igual você vai fazer uma avaliação do som, você vai lá, põe a máquina, Equipamento. o equipamento lá, pronto, identificou, tá alto, tá normal, pronto, ali é matemático. É. As questões emocionais, não. Hoje eu estou, mas eu não estou mais. É estados. Então, quando a gente lida com estados, nem todo mundo está preparado para isso. Porque me faz responsabilizar. Supõe uma postura de acolhimento, de escuta. E muitas vezes a pessoa teme, aí a gente fala da segurança psicológica nas empresas, que isso falta muito. Eu chegar, a Sol é a minha liderança direta. Eu chegar e falar assim, Sol, estou passando por uns níveis de estresse, porque está acontecendo isso, assim, lá na minha casa, eu não estou conseguindo lidar. E o medo de eu chegar e contar e ser mandado embora? Porque eu estou relatando uma questão pessoal minha. Ah, vai me chamar de fraca? Ah, vai falar que eu não estou rendendo? Ou que eu vou afetar alguém na empresa? Então, tem esse medo. Eu não tenho segurança psicológica na empresa e, consequentemente, um trabalho nunca é feito. Então, finge que me engano que eu fico que eu estou sendo enganada. Essa filosofia dá ruim. Dá muito ruim. Tárcia, outros fatores também, e principalmente em grandes indústrias, né? As maiores empresas, elas têm uma comissão interna de prevenção de acidentes, né? Sim. E há algum tempo, essa comissão também entrou a palavra assédio, para que a própria CIPA, que é essa comissão de trabalhadores, consiga, de alguma forma, estar identificando formas de assédio dentro das empresas. Você pode, assim, rapidamente explanar sobre isso, mas o que isso pode atingir no psicossocial dos trabalhadores? Totalmente. Né? Uma pessoa que se sente, uma coisa é eu ser assediada, outra coisa é eu me sentir assediada. Uhum. Né? São questões que a gente tem que ter uma cautela muito grande, porque tem essa diferenciação. Porque muitas vezes ela parte da comunicação. Sim. Então, uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que você compreende. Certo. Né? Isso tem uma distância muito grande entre uma coisa e outra. Então, pode ser que você venha hoje trabalhar e está toda impecável, né? E eu te elogio. Nossa, Sol, você está linda hoje. Dependendo de como ela está, a Tércia está me cantando. Ou a Tércia está tirando sarro. A Tércia está querendo alguma coisa. Depende do fator psicológico da pessoa. Exatamente. Só vê na maldade. Exatamente. Entendi. Então, uma coisa pode ser que ela seja assediada propriamente dita. Aí tem assédio psicológico, assédio moral, o assédio sexual, né? Tem as questões de gênero também. Exatamente. Eu posso fazer piadinha. Você vê que uma pessoa tem uma opção sexual que não é a sua, é motivo de tirar sarro, é por time, né? Até isso afeta. E isso gera, surge como um assédio, uma forma de assédio. E gera conflitos dentro do religião, ambiente. Religião, né? É verdade. Região, Sotaque, questão de sotaque. Sotaque regional. Né? Tudo isso gera comportamentos de tipo de assédio. Então, são questões que têm que ser muito bem identificadas, muito bem trabalhadas, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é o que a pessoa faz com aquilo que ela escutou. Uhum. Né? Porque, às vezes, não tem nada a ver. A intenção foi simplesmente fazer um elogio. Sim. Aí fica num 50-50. Exato. Certo? Exato. Uhum. Então, como que eu vou identificar? Aí você trabalha com ambas as partes, né? Escuto quem falou e ouço quem ouviu. O que isso soou para você? Desculpa interromper. Porque então, já é pode uma ser que eu segunda puxe... fase, né, do processo. Exato. É uma segunda etapa. Por isso que a gente fala do trabalho de promoção de saúde nas organizações. Se você tem um profissional lá que desempenha esse trabalho, ele vai fazer um trabalho com a liderança, ele vai fazer um trabalho com os colaboradores, vai tentar trabalhar, implementar a questão da segurança psicológica, de acertar a comunicação, porque eu falo, uma coisa que nós falhamos é na comunicação. Incrível. Tá tão na cara. É muito. A Você vida vai em qualquer toda empresa. tá na cara que a comunicação é tudo. Você vai em qualquer empresa. O que barra o crescimento é a comunicação. É a falha maior. Uhum. E existe possibilidade de você melhorar a comunicação para que o outro consiga entender a mensagem? É todo um trabalho que é feito. Quando você faz um trabalho de conscientização, por exemplo, você trabalha palestras, você trabalha grupos menores. Uhum. Gente, uma coisa... Porque tem as variáveis da comunicação, tem os ruídos da comunicação, né? E tem as questões psíquicas, pessoais, projetadas nessas comunicações. Uhum. Aí me veio aqui aquela questão assim do plano de ação. Seria por aí? Isso. Esse é um trabalho do plano de ação. Plano de ação que você fala é uma reunião semanal?
Por exemplo, eu fui lá na sua empresa, eu verifiquei através dos questionários que é uma demanda específica de fatores psicossociais a serem trabalhados. Por exemplo, comunicação é uma delas. E aí a gente vai fazer, no plano de ação, nós vamos executar dessa forma esse trabalho. Então, nós vamos trabalhar com palestras, com microgrupos, com atendimentos individuais. Vamos gerenciamentos com as lideranças. Como que pode fazer com que a sua comunicação seja clara? Porque tem gente que fala assim, nós fizemos os posters, né? Sim. Eu vou imprimir isso daqui e vou colocar no mural lá no refeitório. Quem lê? Ainda mais se for um textão. Não lê, gente. Com 39 regras. Você põe coisas lá, pode colocar lá o cartazinho, ali com luz de LED brilhante. Tem gente que elogia a luz de LED, fala que ficou lindo, faltou a música, mas não leu o que está escrito no meio. Eu já trabalhei numa empresa, a ficha de trabalho era tão complexa, tanto de coisa para ler, que um dia, na penúltima linha, eles colocaram assim, ó. Se você está lendo isso, leve na recepção que você vai ganhar R$200. Ninguém levou. Aí. Não chega. Não lê chega, tudo. Não lê tudo. Então você tem que E usar. era a ficha de trabalho. Porque a fábrica ela tem uma linha a ser seguida, né? Exato, a missão, né? É uma missão. Tipo, a parte 1 da ficha passa no tal cara, a 2 passa no tal cara, essa ficha passa na mão de todo mundo. Então essa ficha passou na mão de, sei lá, de 100 pessoas e ninguém viu. Entendeu? Ninguém leu essa penúltima linha. Pra você ver que tá todo mundo no dia a dia, no automático e não vê as coisas acontecerem. Não, e a gente acha que eu ditei a regra, falei, gente, a partir de hoje nós vamos fazer tal coisa assim, assim, assim. A gente acha que está subentendido para todo mundo. Eu preciso perguntar, me dá um feedback. Não, às vezes não posso nem usar a palavra feedback, nem todo mundo entende. O que é? Você me dá um retorno disso que eu falei? Importante, né? Saber o que o outro compreendeu. O que ele entendeu. Importantíssimo. Que você fala uma coisa e a pessoa entende de outra forma. A título de espelhamento, posso dar um exemplo? Uma experiência. Eu trabalhava num órgão público e a gente fazia levantamento de trabalho de vulnerabilidade social. E chegamos numa família, a moça tinha 24 anos no quarto filho. Aí fizemos todo o trabalho, eu, assistente social, enfermeira. De métodos contraceptivos, vamos trabalhar, porque a gente não conseguia para ela fazer uma laqueadura via muito governo. Jovem, né? Muito jovem ainda e a burocracia. Né? Sim. Então, vamos tomar anticoncepcional. Ensinamos como é que tomava, cartelinha, PPP, papapá, entendeu? Entendeu, tá tudo certo, vamos fazer o compromisso. Colocamos lá anticoncepcional para 6 meses. Olha. 2 meses passaram, ela bate na porta grávida. Falei, uai, você não estava usando anticoncepcional? Estava usando, tudo certinho. Usei conforme vocês me orientaram. Falei, não é possível, então vou processar a marca porque deve ser farinha. E foi toda aquela coisa, aquele alvoroço atrás, tudo. E ninguém conformava. Perguntava, não, estava tomando certinho. Não falhei nem um dia, doutora. Não falei nem um dia. Falei, então não cabe. Você parou tudo certinho, os dias que tinha que parar e retomou no dia que tinha que retomar? Retomei tudo certinho. Não falhei, doutora, não falhei nem um dia. Aí ela estava indo embora, me deu 2 segundos, falei, me explica, fala pra tia aqui, como que você estava tomando esse anticoncepcional? Eu coloquei lá no filtro. Fez, bom, eu também ponho os remédios lá no filtro para não esquecer. Ela falou, não, doutor, você não está entendendo. Eu catei a cartelinha, abri tudo, coloquei lá dentro do filtro, o filtro é de barro. Coloquei a cartelinha inteira dentro do filtro, misturou, todo dia eu tomava um copo de água na mesma hora. Tá, explicou. Igual suco. A gente... não ia rolar, né? A mensagem foi passada? Foi passada. Ela compreendeu? Do jeito dela. Do jeito dela. Ela compreendeu, mas da forma do dela. Jeito dela. Por isso que a gente precisa entender o que o outro está entendendo. Essas são falhas na comunicação. Certo. Uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que o outro compreende. O entendimento da proposta passada é totalmente culpa do comunicador. Exato. Eu tenho a total responsabilidade de fazer você entender o que eu estou dizendo. É tudo culpa minha. Exato. Entendeu? Se você não entendeu, eu que não consegui passar de algum jeito. Claro. É assim que funciona, não tem outra Eu conversa. quase vou ser madrinha dessa criança, porque eu tenho culpa na falha. É 1 por dia. Entendo. Certo. Tárcia, continuando aqui o nosso bate-papo, em empresas onde os trabalhadores têm um nível de escolaridade um pouco menor, isso pode influenciar em fatores
psicossociais, eu vou até citar alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho muitos clientes em construção civil. E quando vai fazer o exame admissional, já tem um item lá que fala avaliar fatores psicossociais para trabalho em altura. Aí eles fazem o exame, vão no médico, passam pelo psicólogo lá no médico, são avaliados, ok. Aí eu vou fazer uma visitinha na obra, né, na construção civil, chego lá, o sistema todo montado, tudo bonitinho, e eles estão lá, né, parecendo um passarinho voando, esquecem de clipar o cinto, e aí você vai questionar, sim, senhora, vamos clipar aqui e tal. O que seria isso? Por que é que ele passou no exame psicossocial e lá na hora da atividade, mesmo tendo todas as condições, para que ele não tenha acidente, porque essa é a nossa função, ele ainda tem aquela falha, entre aspas, humana. Por que acontece isso? Pessoal, tem várias questões que podem estar envolvidas ainda. Uma é aquela questão que a gente sempre tem, isso é nós. Isso nunca vai acontecer comigo. Certo. Acontece com o vizinho, acontece Há lá no 20 anos que Afeganistão, eu trabalho aqui. mas não acontece comigo. Nunca aconteceu e não vai ser agora. Ok. Então, é uma autossegurança, né? Uma prepotência, achar que tem um autodomínio muito grande. Pode estar ligado a isso. Outra coisa é a banalização. Né? Isso daí é coisa de mariquinha, né? Que aí está ligado a crenças pessoais que refletem naquilo que ele faz. Né? Então, são várias questões. Por isso que o trabalho de conscientização ele é muito importante. É a sua vida que está em risco. Não só a sua vida, né? A sua vida é a empresa, são outras vidas, porque, de repente, não acontece com você, mas acontece com outras pessoas. Uhum. Né? É saber que é tudo em cadeia. Uhum. Até me veio aqui a frase de um fiscal do trabalho que a gente atendeu esses dias. Ele disse assim, que a gente não pode confiar, né, na ação humana, que você tem que ter a proteção de certa forma, porque se falhar, né, não pode ter falhas, para não ter acidente. Né? Né? E a condição humana, nós somos falíveis. Realmente. Super falíveis. Então a gente tem que diminuir, né, o dano o máximo que a gente conseguir. O máximo que a gente conseguir. Principalmente numa obra. Construção civil, extremamente Construção perigoso. civil. E a ANR01, ela vai diminuir também o tempo de trabalho dos colaboradores? Tem isso ou não? Não tem essa preconização, não. Enquanto? Por enquanto, né? Tem aquelas questões das pessoas que trabalham para a semana de 4 dias, né? Tudo isso. Uhum. Mas a gente precisa verificar, Aline, porque assim, tem demandas psíquicas que são projetadas naquilo que eu faço. Então, tem gente que, para fugir das questões pessoais, refugia no trabalho. Então, tem gente que é 8 horas de trabalho por dia, trabalha 12. E vai fazendo hora extra, atrás de hora extra. Você tem que chegar e falar assim, bem, vai embora. Passou da sua hora. Uhum. Há aqueles que 5 para a hora tá lá na rua. Então, tem pessoas e tem pessoas. Realmente. Né? Então, a gente lidar com essas demandas e saber o que está envolvido por trás do estar ali. Né? Então, não preconiza uma diminuição no tempo, mas a gente tem que verificar, assim, está cumprindo? Porque também, se não cumpre o horário, é prejuízo para a empresa. Se extrapola muito o horário, acaba sendo prejuízo para a empresa. Porque eu faço isso 1, 2, 3, uma semana, 2, depois começa a refletir. Eu não sou uma máquina. Né? E todos os excessos vão demandar alguma coisa que está por trás. Todo excesso esconde uma falta. Exato. Uhum. Tô fugindo Trabalhar do quê? pra mim é meu remédio, sabia? Sim. Se eu não dignifica, trabalhar, né? eu fico maluco. Eu sempre tô trabalhando. E tem hora que bate uns pinos errados. Aí eu dou uma segurada, entendeu? Opa. Exato. Mas trabalhar pra mim é meu remédio. É importante, nesses momentos que você tá demais, você perguntar o que tá faltando em outro aspecto. Porque às vezes eu quero compensar. Era pra gente ter gravado isso aqui uma semana atrás. Eu chamei a Sol, falei, Sol, tô ruim. Eu tive intoxicação alimentar. Eu fiquei um dia inteiro na cama e no banheiro. Eu me senti um inútil. Com todo, assim, eu não tenho vergonha de dizer. Porque eu não paro. E eu não ficava doente fazia uns 3 anos e meio. A última vez que eu fiquei doente, eu peguei dengue. Também não foi culpa minha, vamos dizer. Eu me senti um inútil. Assim, desculpa quem tá assistindo, mas eu não consigo parar. E o meu remédio é meu trabalho.
Então, mas entendeu? é que tem Mas por tem trás. gente que é ao contrário disso. Exato. Não, eu posso tratar o trabalho como uma coisa cotidiana, é minha. É prazer fazer, é satisfatório fazer, mas é satisfatório também parar. Missão Né? cumprida. Exato, é achar o limite da coisa. Uhum. Porque é onde que eu extrapolo, aí vem demandas por trás. Né? Eu preciso entender, porque às vezes tem uma crença, Lineker, muito grande de que o estar ocioso é sinônimo de não valer nada. Né? Então, eu produzo, eu valho enquanto eu produzo. E a partir do momento que eu não consegui produzir, aí vem o sentimento de menos-valia. Aí entra numa depressão, aí entra em outros tipos de transtornos. Né? Porque começa a se sentir um nada. Perante a sociedade, perante a família, vem uma autocobrança desleal. Uhum. Desleal. Então, a pessoa que acha que ela vale enquanto que ela produz, ela precisa tratar, que é uma crença distorcida, a gente fala, na psicologia. E se essa distorção persistir, ela vai tendo reflexos. Porque chega um momento que eu não produzo mais na mesma capacidade que eu produzia antes. O nosso corpo não é o mesmo. Exatamente, só que quem aceita? Por isso que tem tanta resistência ao envelhecimento hoje em Eu vou dia. ter que me tratar disso aí mais pra frente. Vamos pro consultório. Tércia, aproveitando aqui mais uma fala, empresas que demandam cobrança de vendas, cobrança de comissões, cobranças, por exemplo, comércio. Aqui nós temos muitos clientes que têm comércio com 2, 3 pessoas, 4 pessoas, 2 atendentes, um estoquista, um no caixa. Também pode ser influenciado com essa questão de psicossociais? Totalmente. Né? Ninguém gosta de ser cobrado. Agora, formas e formas de cobrar, né, só? Porque sim, Nós vamos ter que repensar. para vender Exato. tem que ter uma meta, né? É aquilo que eu te falei, nós vamos ter que resgatar o significado. Né? Então, nós precisamos bater meta? Precisamos. Todo mundo precisa subsistir de alguma forma. Senão a empresa né? não... Nós precisamos nos manter. A empresa Lógico. precisa sobreviver. Exato. Claro. Agora, tem a forma de cobrar. Né? Tem gente que põe a meta lá, atinja, custe o que custar, dá seus pulos, faça o que você puder e o que não puder e se vira, eu quero resultado. Nós precisamos humanizar as formas de abordagem. Ou né? seja, chegar no mesmo objetivo, mas por formas diferentes. Exatamente. Ou seja, vai ter... Mudar a forma de cobrar. Entendi. Né? Não é chegar chegando. Eu chegar valorizando aquilo que a pessoa é e despertá-la para que ela sinta a necessidade de vender cada vez mais. Perfeito. É inverter. É o grau de significância. Ok. Essa pergunta vem muito, assim, os clientes, eles questionam a gente que forma que vai... Você gosta de continuar. vender? É. Voa! Vamos recriar as formas de venda? Voa! É dar essa liberdade, porque muitos colaboradores, né? A gente não fala, muitos empregadores aí não veem isso nos colaboradores. Qual que é o potencial da pessoa? Ela identifica mais, está ali na linha de frente, diretamente com o cliente. Deixa ela ali. Às vezes coloca ela lá em outro setor que ela não rende tanto. Né? Então, adaptar cada pessoa àquele local que faz com que ela voe. E muitas coisas que trazem os níveis psicossociais mais elevados de forma negativa é esse não ter, estar satisfeito com aquilo que está desempenhando. É uma das questões do questionário. Eu não me sinto realizado, eu não tenho liberdade para ser eu aqui dentro. Mas isso são milhões de pessoas. Eu posso falar que é de pessoas, né? Nem mi. Como que faz? Por isso que a gente precisa fazer uma reestruturação. Não adianta nada. O Lineker gosta de ouvir, ele gosta de falar, ele gosta de abordar pessoas, eu te colocar para trabalhar com papel. Fudeu. Totalmente. Ferrou. Você não vai ter rendimento, eu vou viver te cobrando. O seu grau de transtorno, de insatisfação vai ser elevadíssimo. Eu vou começar a gastar com você. Enquanto o outro que está na tua posição não dá conta de fazer o que você faz. Eu gosto de mexer com papel. Vice-versa. Realmente. Precisa ter essa pessoa na empresa que consegue ter esses olhos. Esse olhar. É. Essa pessoa não está feliz. Escuta. Por isso que eu falo muito. As lideranças precisam descer até as pessoas e aprender a ouvir. Está feliz aí? Às vezes uma pergunta. Eu passo 15 anos numa empresa, ninguém nunca me perguntou se está feliz. Ué?
não acontece isso. Você tá feliz aí? As pessoas tentam adivinhar se você tá feliz, você tá rindo e tal. Exato. Ou E às ver vezes que eu você tô tá rindo mal pra não porque você tá chorar. de cara fechada. Exato. Às vezes eu tô rindo pra não chorar. Porque imagina, chega chorando aí, pô, da rua. Tem 2 filhos pra manter. Tá reclamando? Exato. É. Uhum. Como que as empresas vão mudar essa cultura, então? É aos poucos. Nenhuma mudança ela vem repetindo. Assim, não vai acordar amanhã, todo mundo no estalo e fazendo diferente. Mas tinha que dar uma prensada na parede também. É mudar uma cultura. Porque esse aos poucos demora muito tempo, às vezes. Vai depender muito da abertura, Lineker. Tem empresas que querem, tem lideranças que querem, tem empresários que desejam, que vão atrás, mas tem aqueles que estão muito fechados, muito presos a crenças muito anteriores, arcaicas. Meu avô funcionou assim, sobreviveu, eu vou. Falei, filho, não vai. Não vai. Lamento te informar, mas não vai. Ok. A partir de maio. Então, Lineker, teve uma pequena mudança aí, o governo está mudando umas datas. No entanto, nós estamos trabalhando aqui normalmente para atender nessa data, em maio. Né? Então, é a questão do psicossocial. Não está certa, né? Não está certo. Não bateram o martelo. Não bateram o martelo, foi só divulgado. Questões políticas, né? Mas aqui na empresa a gente está correndo atrás, já estamos com os questionários em andamento. Já foram enviados para 50% dos nossos clientes. Tem mais de 50% para poder enviar. São né? muitos, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Para que a Tárcia possa estar fazendo essa avaliação prévia. É interessante essa informação, porque tem muita gente que já vai achando que é obrigatório em maio, né? Que era dia 26, parece. Isso, 26. Agora deu uma postergada, vamos dizer assim. Mas não deixem para a última hora, pessoal. Mas o brasileiro acontece. deixa tudo para a última hora. Ainda não foi, assim, não foi dita a data, né, Lineker? Por isso que estamos trabalhando, até mesmo porque para a gente estar adiantando isso e não, quando chegar o dia, tá tudo ok. Mas quem começar agora sai na frente. Com certeza. O diferencial. O diferencial é agora. Já vai deixando organizado. A diferencial é muito grande. Né? E aí a gente esbarra numa questão psíquica que é inerente a nós, né? Que é a resistência. Toda mudança gera uma resistência muito grande. Porque tá ruim, mas é conhecido. Eu já domino aquilo ali. Faz anos que tá ruim. É um problema que eu sei. Exato, eu lido com aquilo ali. Problema novo é complicado. Paliativo, mas eu de certa forma, domino. Né? Agora, toda mudança ela vem para desinstalar, para tirar da zona de conforto. E quem quer sair da zona de conforto? A começar de cima, né? São poucas as pessoas que ficam confortáveis no desconforto. Exato. Realmente. Então, a gente esbarra nisso. Então, o governo hoje vai né? Vamos dar mais um tempinho, vamos prorrogar aqui um pouquinho. Mas isso não vai mudar. Exato. É só questão de vai datas. começar a funcionar. Quanto antes eu vou olhar para essas questões, melhor, porque é pensar num todo. O meu ambiente vai se tornar melhor. É para mim, é para os meus, é para os resultados da minha empresa. Quanto mais pessoas satisfeitas eu tiver, melhor meu índice, melhor meu resultado. Né? Agora, tem muitas pessoas que têm aquela cultura, né? Se eu elogiar meu colaborador, ele vai pedir aumento. Ou ele estraga. Aquela cultura. Ou ele estraga, né? Ele vai começar a se achar a estrelinha da Não empresa. pode elogiar que estraga. Que isso, gente? Que cultura arcaica é essa? Todos nós precisamos de elogio, é uma necessidade básica. E tem pessoas que precisam do elogio direto. Exato. Nossa, o seu texto ficou maravilhoso. É diferente, Oline, que você escreve bem. Aí todos os meus textos vão ficar maravilhosos. Exato. Né? As pessoas têm medo dessa forma de abordar. A gente entra na comunicação novamente. Exato. Primeiro de tudo, comunicação. Ô Sol, como que tá essas questões no momento? As empresas estão te procurando? Tá correria? Pessoal, para quem não sabe, a Sol trabalha ao lado do estúdio aqui. Eu chego aqui 7h30 da noite, tem dia ela tá aqui fazendo reunião. Como é que estão as coisas, Sol? Fala para nós. Bom, estamos numa fase de treinamento de equipe. Estamos divulgando essa questão da NR01, psicossocial. Então, a gente está movimentando bem. E tem sim, tem empresários nos procurando referente o questionário. E tá caminhando bem. Está caminhando bem, eu vejo que a gente só tem a prosperar com isso, porque quando a gente vê o resultado que o cliente vai ter
após esse trabalho, né, porque essa é a primeira etapa, que é a etapa do questionário. Depois, nós vamos indicar para as empresas que forem detectadas com essas questões, nós vamos indicar a Tárcia e a equipe dela para que façam um trabalho personalizado, que é um trabalho do plano de ação. Porque todo esse levantamento, ele vai gerar um plano de ação, né, que é as questões de palestras, reuniões, enfim, informações para os trabalhadores e outras formas de ser tratado, né, nas empresas. E é com isso, sim, que depois vai vir esse resultado. E vai ser bom para todo mundo, né, Lineker? Assim espera, né, Tarso? Esperamos. E você também já está 100 por hora, 200 por hora? Como é que está essa questão? Sempre, 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 não para. Você é uma psicóloga que atua em empresas. Sempre atuei em empresas e tenho o consultório particular, né? Atuo em clínica também. Tanto é que tem muitas questões evidencializadas na empresa que a gente puxa algumas pessoas para serem atendidos, particularmente. Tipo, esse caso aqui eu preciso Exatamente. ter um Precisa olhar de melhor. uma atenção maior, porque senão começa a refletir no todo. Uhum. Né? É parar todas as arestas, de forma que promova saúde mental no ambiente de trabalho. Como que seria essa questão de... Bom, às vezes é até um pouco óbvio. Como que seria essa questão de mais palestras, mais reuniões nas empresas? Isso leva um psicólogo, leva um engenheiro do trabalho? Como que funciona essas questões? Depende muito da questão que for levantada. Né? O que ficou evidente ali nos dados da empresa? É questão de segurança? Vamos lá? Vamos fazer palestras específicas até com técnico de segurança do trabalho. A orientação quanto ao uso de EPI e por aí vai. Agora, a questão foi levantada, uma demanda psíquica, vamos trabalhar? Aí tem um trabalho assim, Eline, que a gente começa de cima. Porque não adianta eu trabalhar o colaborador se a minha liderança não entende. Você acha que aquilo é frescura? Ah, não, isso aí é frescura, é comportamento de gente que não tem o que fazer, não tem o que preocupar. Porque há uma banalização, principalmente com relação aos aspectos psicológicos. Infelizmente, ainda existe. Apesar das divulgações, de todo o trabalho de divulgação que é feito, né, nas mídias sociais, todo mundo fala da importância do aspecto psicológico, né, que nós somos movidos a isso, porque dependendo do meu termômetro interno, reflete onde eu estiver, com quem eu estiver. Nós estamos falando de energia. Né? Quando há esse entendimento, fica mais fácil de trabalhar. Então, às vezes, nós temos que começar trabalho de formiguinha, trabalhar com lideranças, reuniões específicas com lideranças, de formação de líderes. Como que você aborda seus colaboradores para depois chegar no colaborador? Porque a partir do momento que a liderança muda a forma de lidar com o colaborador, isso já reflete na empresa como um todo. É uma cadeia, né? Exato. Interessante. Às vezes forma a abordagem. É igual eu te falei. Em vez de elogiar seu texto, eu elogio que você escreve bem. Me senti outra pessoa. Realmente. Isso já me faz produzir horrores. A partir de hoje eu quero escrever, porque eu escrevo bem. E que seja de verdade também. Exato. Exato. Que a gente sente, né? Que seja verdadeiro também. Que é na história de tapinha nas costas, ó, joinha, acabou. Eu desconfio de gente que é 100% boazinha. Uhum. Eu desconfio totalmente. Bom, fica aqui, né, meu desabafo. Todo mundo que é 100% boazinho, bonzinho, eu dou uma desconfiada, assim. Né? Então, que seja verdadeiro. Exato. Uhum. Né? Elogiar quando tiver que elogiar, corrigir quando tiver que corrigir. Olha, nós esperamos isso, você está rendendo isso, o que está acontecendo? Né? E onde demitir que tá? quando tiver que demitir também. Exato, sem dó. Não Aquele vai negócio ficar eu vou deixando, tadinho. Vamos enxergar o todo. Porque o tadinho que está folgando, está sobrecarregando 3, 4. Uhum. Por mais que temos todas essas questões, no final a empresa precisa sobreviver. Exatamente. Ou não. Claro, Sim, né? nós estamos falando de economia, né? Uhum. Estamos falando de números. Todo mundo quer ganhar. Eu quero ganhar enquanto colaborador, você quer ganhar enquanto empresa, então vamos casar? Né? De que forma que eu posso colaborar e vice-versa? Exatamente. Me valoriza que eu te valorizo e vamos. É esse casamento. A empresa crescendo, você tem o seu ali garantido, se você estiver fazendo tudo certinho. Exatamente. O retorno volta para o trabalhador. Sim, né? Eu sempre, assim, hoje eu sou empresário, eu tenho minha empresa, mas eu já fui CLT também.
eu sempre ficava feliz de ver o dono chegar num carrão. Sempre ficava feliz de ver a empresa crescendo. Porque eu ali fazendo o meu, tudo certinho, eu ia estar garantido também. Exato. Entendeu? A gente tem que ter esse pensamento. Não tem que, nossa, olha lá o patrão naquele carro. Pô, não é assim que a gente pensa. Não é assim que a gente tem que pensar. É claro. É por isso que eu trabalho como um todo. Né? Ele tem lá os méritos dele para estar andando no carrão, porque ele decidiu colocar a cara à frente. Não é fácil gerar uma empresa, Nossa, empreendedor. né? A gente Gerenciar anda na corda tudo bamba aquilo. todo dia. Não é fácil lidar com gente. A gente anda na corda bamba Não todo é fácil dia. lidar com as pessoas, não é fácil lidar com questões políticas que afetam direta e indiretamente. Né? É um todo que tem que ser acompanhado ali. E ninguém quer, nem todo mundo tem perfil para esse tipo de administração. Então, se chegou no carrão, ele tem perfil, ele comprou a briga e ele merece. Com certeza. Quem disse É que ele não mérito sofre dela. também? Você não sabe. Exato. Exato. Quem disse que ele consegue dormir tudo certinho e tal? exato. Você não conhece a vida do cara. Você vê Quanto ele maior chega- a equipe, maior a preocupação. Realmente. Só que a grama do outro é sempre mais verde, né? A gente tende a julgar, a questão das redes sociais tornou isso muito claro. A vida do outro é mais fácil, é mais bonita, viaja mais, ele pode mais, e aí eu quero acompanhar. Por que ele pode ou não? Porque ele conseguiu e eu não consigo. É, Só que o conseguiu dele demorou 20 anos. exatamente. Aí volta lá na geração. Imediatista? Exato. Que saiu dos estudos, já está querendo... Vou Ganhar gravar uns milhares vídeos, de eu vou gravar dólares. uns vídeos, vou vender horrores e tá tudo certo. É isso Compre meu aí. curso. Compre meu curso Exato. online. Nossa, foda. Complicado. Fácil. Mais alguma questão, Sol? Acho que é isso, né? Hoje foi muito legal, viu? Muito legal, muito Caramba, legal. falar disso é muito interessante. É a gente muito. pode ficar aqui o dia todo. Tem Ainda mais muita foi entrar nessa coisa, questão né? de rede social. Só que já foge um pouco do nosso assunto de hoje. Exatamente. Aqui. Né? Mas, Tárcia, obrigado. Eu de que verdade. agradeço o convite. Faltou alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Divulgar alguma coisa, Seu seu trabalho. trabalho. Não, estamos aí aberto para todas as empresas, né? Que desejarem fazer esse trabalho desde já, né? Independente de data, né? Que for Exatamente. começar a vigorar. A gente começar a olhar para essas questões, eu estou à disposição, me coloco à disposição. E que venham aí os novos desafios. Estamos para acompanhar tudo isso junto, crescer junto e expandir junto. Que a Ótimo. empresa que pensar nisso sai na frente. Com Perfeito. certeza. Sol, quer dar mais uma palhinha sobre o seu trabalho? Sobre Então, as empresas? As empresas, assim, mais uma vez deixá-las tranquilas, né, que nós estamos atentos a essa questão e também nós atendemos a várias áreas, né, que é o comércio, a indústria, o rural e construção civil. Então, é só chamar a gente e a gente já leva a Tárcia também e tá tudo certo. Vamos embora, Equipe. estamos juntos. Tárcia, obrigado, tá? Agradeço Pelo o papo. convite. Prazer te conhecer. Prazer foi meu. Sol, obrigado novamente. Obrigada a você, Lineker. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, tá? O Instagram da Sol está na descrição, junto com o Instagram da Tárcia. Se vocês ficarem com alguma dúvida, chamem elas no WhatsApp ou no direct aí do Insta, tá? Compartilhem esse vídeo para as mais pessoas. Papo muito diferenciado aqui hoje. Um beijo, tamo junto, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.